Bem, se você não mora em uma caverna, com certeza ficou sabendo do novo traje do Homem-Aranha. E olha essa perfeição, bicho. Olha o traço de linha de teia na parte vermelha. Ou se não, até o próprio lançador de teia. Cara, isso tá perfeito, tá uma perfeição, bicho. Tá ruim, monsieur. Está perfeito. Perdão, esse foi meu italiano. Mas, gente, vocês têm ideia que até os próprios efeitos visuais, por exemplo, do que ele tiver se balançando pela Nova York, ou a cidade que ele tiver, não importa, serão efeitos práticos. Tipo, tem literalmente uma gravação de celular com um caminhão passando, um equipamento todo cabuloso e o Homem-Aranha lá passando, bicho. Então, bicho. Ganhamos, tamo ganhando, bicho. Tamo ganhando. Nossa, é realmente um sentimento muito bom. É bom, não é? Saber que momentos onde a gente pensava que aqueles antigos trajes, aqueles trajes totalmente fiéis às HQs, estão voltando. Não só essas meras, como dizem os diretores, adaptações de trajes, mas sim algo muito mais fiel. Algo que é quase como se fosse um reflexo entre HQ e realidade. E é isso que eu vou falar sobre hoje. Sobre o auge, a queda e a ascensão dos trajes de super-herói que antes decaíram, virando só mais um produto barato de CGI feito unicamente e exclusivamente para vender qualquer tipo de boneco para entreter uma criança de 6 a 7 anos, para que ela tenha o nível de dopamina totalmente acabado por conta dos shorts, mas que sim, esses brinquedos consigam suceder a esta dopamina dessa criança por 5 minutos até ela querer comprar outro brinquedo. E veremos essa sua queda e também a sua ascensão. Beleza, pessoal, então vou começar com o primeiro tópico. O auge. Sim, aqueles filmes, aqueles trajes dos filmes de 2000 pra frente. E vamos começar com um deles, pessoal. Tobey Maguire. Sim, talvez não seja o mais fidedigno às HQs. Porém, quando você observa o traje do Tobey, características, detalhes, quando a gente observa cada aspecto do traje do Tobey, a impressão que tem não é que é uma super adaptação realista de um filme de super-herói com tópicos modernos. Não, a impressão que você tem quando assiste esse filme é como se aquela HQ que você estava lendo semana passada, mês passado, fosse incorporado à vida real. Esta é a impressão que dá. E esta é a graça, ou que deveria ser a graça, de filmes de super-herói. É aquela realidade onde você via em imagens estáticas, onde a sua mente simulava uma ação, agora fosse realidade. Agora como se aquilo que antes, para você simular que o personagem agiu, correu, ou moveu de um ponto A ao B, você tinha que imaginar, não, agora você está vendo acontecer. E é isso que eu sinto muito quando eu vejo os filmes do Tobey, que é como se fosse uma HQ, só que com gente atuando, quase como se fosse um super teatro extremamente bem feito e extremamente cabuloso. E também vamos com outro personagem que representa muito o auge, o Homem de Ferro. Pessoal, a gente pode até pensar que o Homem de Ferro sempre teve os trajes no auge, mas eu digo que não, vocês vão entender. Quando você pega os trajes, o primeiro traje do Homem de Ferro, não estou falando do Mark II, eu falo daquele que é basicamente um monte de lata, um monte de sucata. Até isso é muito parecido com as HQs, lógico, assim como o Homem-Aranha tiveram que ter feito algumas adaptações, porque também é uma HQ, então deveria haver algumas adaptações. Mas quando você observa os trajes do Homem de Ferro do primeiro filme, a forma que eles eram feitos, você percebe que cada partícula do traje se movimenta enquanto ele move. Mano, só aquela cena dele ativando a Mark I, você tem ideia do nível de CGI que foi aquilo? Pra regressar pra isso?
Então quando você vê esse traje do Homem de Ferro, onde a maioria dos efeitos visualmente durante o filme são práticos, por exemplo, ele vai lançar um míssil, primeiro, o traje abre uma ruptura, aí o míssil sai, aí depois ele tem que mirar, posicionar, e aí sim sai. Tipo, falando assim pode ser até um pouco chato, mas quando você observa no filme a quantidade de detalhes que tem, você percebe o quanto que esse filme estava acima de seu tempo. E agora vamos pro decair. Vamos para a queda, que basicamente esses maiores trajes, eles foram substituídos por trajes que as pessoas dizem ser modernos, só que na verdade é algo porcamente feito. E já que a gente falou do Homem-Aranha e do Homem de Ferro, vamos falar deles de novo. O Homem-Aranha, cara, eu não gosto do Tom Holland, vou começar uma coisa, eu não gosto do Homem-Aranha que o Tom Holland faz. É muito mimimi, é muito, ai, Sr. Stark. Porque eu acordei e você tinha sumido, mas o Doutor Estranho tava lá, né? Aí ele disse, passaram 5 anos, eles precisam de novo. Aí você pega ele, o filme do Homem-Aranha do Tom Holland é, ai, eu não preciso de um traje pra ser um herói. O quê? Aí, tipo, substitui todo o traje do Homem-Aranha por um bonecão seco de CGI, que é uma armadura do Homem de Ferro, só que pro Homem-Aranha. Que tem garra de metal. Que tem modo assassino. Que tem sistema automático de combate. Que tem tutorial de teia dentro do capacete do Homem-Aranha. Acho que você entendeu, porque muita gente ficou revoltada com esse traje. Agora sim, pessoal. Depois de tudo isso que eu disse, depois de tantas características que eu exibi, a gente vê heróis que antes tinham trajes completamente destruídos e fora do seu personagem retornarem. Onde que o traje do Superman, que, lógico, a versão do Man of Steel é muito legal, é muito boa, só que não é fiel às HQs. Lógico, o filme deixa de ser bom por isso? Não! Só que, em termos de visual, isso acaba despedaçando um pouco. E a gente percebe esse novo Superman, onde o traje é completamente fiel às HQs, quando você percebe que até o próprio detalhe da cueca em cima da calça foi uma referência às HQs, mesmo que hoje em dia seja algo extremamente ridículo, ou até o próprio lance do Wolverine, esse traje amarelo dele, totalmente fiel às HQs retornando, ou até o próprio traje do Homem-Aranha, que agora está muito mais fiel do que nunca. Então é isso, aproveitem os próximos vídeos, se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, e dê like, e meu QR Code tá aqui, brincadeira, não tá não, QR Code não, tá, tchau.